Porque o ex-chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, é investigado pela PF por possíveis vantagens indevidas pagas pela lobista Roberta Luxinger. Segundo a investigação, Roberta pagou mais de R$217 mil em despesas pessoais de Marcola entre fevereiro e novembro de 2024. Entre os pagamentos estão uma fatura de cartão de R$95 mil, um consórcio de R$48 mil e parcelas de um carro que somam R$26 mil. Mensagens apreendidas pela polícia mostram ainda Marcola perguntando: "E meu quadro?" Roberta respondeu que entregaria a obra na semana seguinte. Segundo a investigação, o quadro estava no Carrossel do Louvre, em Paris. Muito bem, e valia €100 mil, um quadro que estava no Louvre. A PF vê na conversa um possível indício de vantagem indevida, mas não confirma se a obra foi entregue. Marcola diz que os pagamentos faziam parte de um empréstimo de R$249 mil, já quitado. A defesa afirma que até as joias compradas pela lobista estavam incluídas no empréstimo. Roberta também é investigada pela relação com Lulinha e com o Careca do INSS. A Polícia Federal suspeita que presentes e despesas pagas a Marcola tenham sido usados para ampliar o acesso da lobista dentro do governo. Marcola deixou o Planalto em julho e, após a divulgação dos pagamentos, também deixou a campanha de Lula. Assunto para eu falar com o Mano e com o Felipe, porque é o seguinte: R$279 mil, gente, vamos lá, né? Um quadro que está exposto no Louvre não vale R$279 mil, vale muito mais que R$279 mil. Joia, qualquer joia de brilhante, meu povo, vale aí pelo menos uma joiazinha, um brinquinho, R$100 mil. A gente está falando de uma obra de arte que estava no Louvre, joias de brilhantes, de diamantes, mais de R$279 mil, parcelas de carro, boleto, R$279 mil, aqui é troco. A gente está falando de um único valor que a gente sabe aqui, mas é troco. E aí, mano, eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, porque a gente está falando, a gente não, que a gente é muita gente, mas os aliados do presidente Lula estão minimizando isso como se fosse um dinheiro pouco, como se fosse um troco de pastel e caldo de cana, e como se essa influência não chegasse, não levasse a Roberta Luxinger muito pertinho, ali na antessala do presidente Lula no Palácio do Planalto. Sheila, o PT vem insistindo na narrativa da banalização, em tentar construir a ideia de que tudo é muito singelo, de que são apenas presentes entre amigos, quem não tem um amigo tão generoso como esse, mas como você muito bem tratou, na prática são valores enormes, são indícios de lavagem de dinheiro, quando o pagamento indevido, para não deixar rastros, é feito com objetos, de uma forma que a Receita Federal não vai ter o rastreamento do caminho do dinheiro. Isso é uma forma de driblar as investigações e aumenta, portanto, a suspeita de lavagem de dinheiro, tráfico de influência e, possivelmente, corrupção. É algo gravíssimo. E quando a gente fala do papel do Marcola no governo, é algo extremamente importante e estratégico. O chefe de gabinete, para qualquer político, ele é um braço direito operacional, que na prática está cuidando da agenda da pessoa e dos acessos das reuniões. Isso é um ativo estratégico. O tempo de um político é o que ele tem de mais valioso na construção do seu projeto, na construção da sua articulação política. Não à toa, custa muito caro. É algo que pagam de forma ilegal valores vultuosos para ter acesso. Então não podemos normalizar isso. O acesso ao presidente é algo que, na prática, é gerenciado pelo seu chefe de gabinete. E muitas vezes o despacho de questões cotidianas, operacionais do presidente é feito diretamente também pelo chefe de gabinete, de tal modo que, em muitos sentidos, na dinâmica da política, Marcola é Lula.
quando Marcola age no meio político, quando manda mensagem para alguém dizendo que precisa se reunir, isso é interpretado não como uma mensagem apenas do chefe de gabinete, mas como uma mensagem do próprio Lula, como uma convocação do presidente da República. Portanto, as atuações de Marcola no âmbito do governo, elas precisam ser tratadas com o peso político adequado. Não é uma atitude isolada, é um funcionário público sendo remunerado, inclusive com o nosso dinheiro, para atuar na construção da agenda e da interlocução do presidente com outros agentes da administração pública e da política. Então, isso não pode ser banalizado, não pode ser tratado como uma coisa menor. Marcola é Lula, e isso precisa ficar muito claro. Estamos falando, portanto, de indício de lavagem de dinheiro, de tráfico de influência e possivelmente de corrupção, na antessala do presidente da República. É possível que, com o desdobramento das investigações, Marcola se torne para Lula o que Mauro Cid foi para Jair Bolsonaro. O Felipe tem uns amigos importantes, né? Eu acho que o Felipe ganharia aí umas pulseirinhas de brilhante, um quadro do Louvre. Eu não tenho esses amigos, não. Então, eu acho que sim, na minha humilde opinião, isso aí é tráfico de influência e forte. É desvio de dinheiro também sem deixar rastro. Felipe, não sei, porque o Felipe tem amigo importante que pode dar esses presentes aí para ele. Só que eu não tenho, não, Nira. Eu tô querendo que o mano pague uma cerveja para mim e faz um ano que ele não abre a carteira, né? Para você ver que meus amigos têm uma vida muito espartana, né? E não é de dar presente, não, né? Agora, Neila, realmente é um absurdo, né? É um absurdo, e você vê que a justificativa que esse pessoal dá, digo esse pessoal do PT dá, da campanha do Lula dá, é querer normalizar a situação, querer falar que é um mero empréstimo, né? Inclusive, o Marcola falou que foi um empréstimo de R$250 mil que ele pediu da Roberta Luxinger, né? E ele pagou de volta R$250 mil. E quando você vê o que ele ganhou de benefício da Roberta Luxinger, foi muito maior do que os R$250 mil. Teve cartão de crédito pago pela Roberta Luxinger, teve parcela de carros pagas pela Roberta Luxinger, teve um quadro avaliado em 100 mil euros, ou seja, um pouco mais de R$600 mil, né? Dado pela Roberta Luxinger. Ou seja, não tem nenhuma justificativa para receber tanto dinheiro que não seja, na minha opinião, fruto de corrupção e fruto de abrir canal de acesso no governo federal. Chefe de gabinete, como o Mano colocou, realmente é um cargo de confiança. É um cargo que dá livre acesso à presidência da República, né? Com toda certeza, o Marcola conseguiu agenda com o governo federal, conseguiu agenda com o Lula, que uma pessoa normal não consegue, né, acesso. E mais do que isso, ele despacha com o Lula todos os dias, todas as horas. Deve dar documento que o Lula assina confiando no seu chefe de gabinete. E agora você sabe, né, que possivelmente muitas decisões e muitos documentos, muitos regulamentos devem ter sido aprovados, devem ter sido assinados no governo federal, porque teve o dedo no Marcola. Agora, a Polícia Federal tem que analisar, além dessas benesses que o Marcola recebeu, que na minha opinião já é claramente corrupção, né, passiva e ativa, porque tem a pessoa que dá e tem a pessoa que recebe, tem que avaliar e tem que concluir se houve ou não houve algum tipo de concretização de negociação, ou melhor, negociata entre Roberta Luxinger e o Lulinha no governo federal pela mão do Marcola, né? Por isso que a estratégia de campanha do Lula acha, com toda certeza, que o caso do Marcola tem tudo para piorar e para agravar a campanha do Lula mais do que o próprio filho Lulinha. E de fato tem, né? De fato tem, porque é o que o Mano colocou, né? O Lula é o Marcola e o Marcola é o Lula. Muitas vezes o chefe de gabinete recebe pessoas em nome do presidente, né? Decide a agenda em nome do presidente. Então, não dá para normalizar e não dá para fazer o povo de idiota, querendo colocar que foi um mero empréstimo que foi pago pela Roberta Luxinger. E mais, Neila, as pessoas têm que entender o seguinte: se você aceita um cargo de relevância como chefe de gabinete, como ministro, você tem que tomar cuidado, e muito cuidado, com as suas relações, né? Com toda certeza, caso a Roberta Luxinger seja amiga, de fato, do Marcola, né, amiga de longa data do Marcola, só pelo fato dela trabalhar, né, no lobby
nas relações governamentais, buscando acesso no governo federal, ele jamais poderia receber dinheiro desse tipo de amizade. Até porque é importante ele se blindar contra esse tipo de acusação, contra esse tipo de conduta, né? Porque ninguém vai saber separar a Alberta Luksin querendo contratar aquele contrato do governo federal com a não ajuda do Marcola. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com isso, né? Então, essa ideia de que é amigo, de que é amiga e que foi um empréstimo, não cola, né? Fazer o povo de idiota. Não cola mesmo. Agora, dentro do ringue do contexto Metrópolis, eu preciso equilibrar aqui esse jogo e agora a gente fala sobre a família Bolsonaro.